Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição dos versículos 11 a 14 e iremos concluir o capítulo 13 dessa extraordinária carta. E sem delongas aqui, sem demora, Paulo, ele no capítulo 13, a primeira exposição que nós fizemos, dos versículos 1 a 7, ele fala sobre o cristão e as autoridades civis. Como justificado, como crente que foi regenerado, deve agir em relação às autoridades, ao governo, né? Às autoridades superiores, como eles devem se comportar. Se vocês não assistiram essa exposição, assista, e eu tenho certeza que vocês serão edificados. Depois, os versículos 8 a 10, Paulo fala sobre o amor ao próximo. O amor é o cumprimento da lei. E aqui Paulo está reverberando as palavras de Jesus. John Stott, no seu comentário da carta aos Romanos, que é extraordinário, ele faz o paralelo. Ele pega as passagens dos evangelhos, Jesus falando acerca do próximo, o amor ao próximo, que o amor é o cumprimento da lei, e aplica ou faz esse paralelo, né? Essa jogatina com as palavras de Paulo. Então Paulo, ele está reverberando, ele está ensinando aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo falou acerca do amor. Se você ama, você cumpre a lei. Não existe relação com Deus se não tiver relação com o próximo em amor. Deus escolheu ser amado através do próximo. E agora, os versículos 11 a 14, Paulo vai falar sobre que nós temos que despertar do sono, nós temos que acordar, nós temos que se posicionar, se revestir das armas da luz, se revestir de Cristo Jesus e deixarmos as bebedeiras, glutonarias, orgias, dissoluções, contendas, invejas e revestir ou se revestir do nosso Senhor Jesus Cristo, se revestir dele, das armas dele. Então, os versículos 11 a 14 é interessante, antes de nós começarmos aqui a exposição, que Paulo fala aqui no sentido escatológico. Paulo usa dia e noite, trevas e luz como metáforas. A noite e as trevas, ele está falando dessa era que está passando, desse mundo mau, maligno, governado por hostes espirituais, potestades, principados malignos. Então, noite e trevas são esse século perigoso, esse século maldoso, esse mundo governado, sistema governado por Satanás. Porque mundo, na Bíblia, tem 3 significados. Primeiro, mundo, criação. Mundo, natureza. Mundo, as coisas criadas. Segundo significado, mundo, humanidade. Mundo, pessoas. O famoso texto, o texto áureo da Bíblia, João 3,16. E Deus amou o mundo, amou você, amou as pessoas, amou a humanidade. Então, mundo como pessoas, como seres humanos, mundo, humanidade. E terceiro sentido de mundo, quando você ler a primeira carta de João, o capítulo 2, quando ele fala, não ameis o mundo, e nem as coisas que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo ali, em João, que é o terceiro significado, é esse sistema maligno, sistema anti-Deus, sistema que vai contra os princípios e valores que Deus estabeleceu. Então isso aqui é interessante nós fincarmos esses 3 significados. Então quando Paulo usa aqui trevas e noite, ele está falando desse mundo, desse sistema, desse mundo que está passando, desse sistema anti-Deus,
desse sistema que vai contra os princípios que Deus estabeleceu, está passando. E o dia vem raiando. O dia vem raiando. E esse dia que vem raiando, Paulo também usa como metáfora para falar da volta de Cristo que está se aproximando, da vinda de Cristo que está chegando, tá? Em sua totalidade. E outro sim, aqui está claro o aspecto do já e o ainda não. O já é a realidade do reino presente. O já é a realidade presente que nós aqui desfrutamos das bênçãos espirituais, de todas as bênçãos espirituais. Mas o reino de Deus, ele não veio ainda em toda a sua totalidade. Ele não veio ainda em sua plenitude. Isso vai acontecer quando Cristo voltar, os mortos serem ressuscitados, né? Quando houver novo céu e nova terra, aí sim. Então, o já é a realidade presente, o ainda não é a realidade futura, é a realidade que não chegou, é o reino em sua plenitude, é o reino em sua totalidade. Isso aqui está presente. E Paulo, ele sempre faz esse contraste, né? Do já e o ainda não. Do já e o ainda não. O ainda não ainda vai chegar. O ainda não ainda vai acontecer quando Cristo voltar. Hoje nós experimentamos o reino no sentido espiritual. O reino de Deus habita em nós, habita em você. Mas quando Cristo voltar e o reino vier em sua totalidade, aí sim o reino será físico, não só espiritual, físico, porque nós iremos habitar no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Esse é o contraste que aparece aqui nos versículos 11 a 14 do capítulo 13. E nós vamos ler, olha só o versículo 11. E digo isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Depois de Paulo falar do amor, versículos 8 a 10, esse é o contexto imediato, tá? Quando ele termina de falar aqui o versículo 10, ele já fala aqui no versículo 11, e digo isto, eu estou dizendo isso para vocês, eu estou ensinando isso para vocês, porque vocês conhecem o tempo. Tempo aqui que Paulo está falando não é o tempo de 24 horas, dia, horas, mês, minutos, segundos, centésimos, milésimos, não. Mas é o tempo que está se aproximando. O tempo aqui que Paulo está falando é o cristão ter esse discernimento da época que ele está vivendo, da situação que ele está vivendo. Paulo está falando, olha, eu estou falando isso para vocês, vocês devem amar uns aos outros, vocês devem, o amor deve permear a vida de vocês. Por quê? Porque o amor é o cumprimento da lei. Vocês devem obedecer às autoridades civis, vocês devem se comportar não com anarquia, não com brigas, não com confusões, mas vocês devem ser norteados pelo amor de Deus, obedecendo às autoridades e assim sucessivamente. E vocês, eu estou falando isso para vocês, eu estou dizendo isso para vocês, porque vocês conhecem o tempo. É interessante, né? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Aplicando para nós hoje. Estamos vivendo o tempo do fim. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo do interesse financeiro. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo da preguiça espiritual, da frieza espiritual. Estamos vivendo o tempo em que, enquanto mais nós ganhamos para a igreja, mais Satanás ele ganha para o mundo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo do relativismo. E o que é o relativismo? Não existe mais verdades absolutas. Deus não é absoluto. Família não é absoluto. Os valores e os padrões morais que sustentam, que são
o pináculo da moralidade, da verdade, estão sendo diluídos, destruídos, estão indo para o ralo, porque não existe mais verdade absoluta. É um tempo complicado. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo a época do ateísmo, do ceticismo. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo a época do materialismo, onde eu creio no que eu vejo, creio naquilo que eu pego, aonde as pessoas não acreditam mais em nada. A cada dia que passa, os corações dos seres humanos estão se petrificando, estão perdendo a essência do amor, estão perdendo a essência da graça, da misericórdia. Qual é o tempo que estamos vivendo? Não é só tempo de desgraça, não é só tempo de frieza, não é só tempo de mornidão espiritual, mas é tempo também que Deus está levantando uma igreja forte. Deus está avivando a sua igreja, Deus está capacitando a sua igreja, Deus está trabalhando no coração da sua igreja, avivando-a para que ela venha cumprir o seu propósito, que é espalhar o evangelho, que é anunciar o evangelho, que é anunciar as insondáveis riquezas de Deus. Por isso que nós temos que ter essa percepção, conhecer o tempo que nós estamos vivendo, ter esse discernimento, porque discernindo nós iremos detectar aonde nós estamos falhando e iremos corrigir e prosseguir caminhando para o alvo. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Sono aqui é o sono espiritual. Nós temos que despertar, nós temos que conhecer o tempo. É como um vigia, é como um sentinela, um atalaia que fica alerta ou está em alerta à noite, vigiando para que o inimigo não chegue, vigiando para que o inimigo não saqueie e roube a cidade. Nós estamos no ponto culminante. Nós temos que despertarmos do sono. E por que nós temos que despertarmos do sono? Paulo continua, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação aqui se refere ao dia de Cristo, à volta de Cristo, ao retorno triunfal de Cristo, aonde o nosso corpo será glorificado, aonde receberemos um novo nome, aonde nós iremos passar pelo tribunal de Cristo. E aqui, tribunal de Cristo e juízo final, na minha opinião, na minha concepção, é totalmente diferente. Talvez você tenha uma interpretação diferente da minha, falando que tribunal de Cristo e juízo final é a mesma coisa. Mas tribunal de Cristo é para a igreja. A igreja será e passará por esse tribunal e não será um tribunal condenatório. Será um tribunal para galardoar, para presentear. Então, quando Paulo fala aqui, no versículo 11, que nós temos que despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto, ele se refere ao retorno de Cristo, ele se refere à volta de Cristo. E por que ela está mais perto? E por que ela está chegando? E por que nós temos que conhecer o tempo? E por que nós temos que despertar do sono? Porque Cristo está chegando, Cristo está vindo, o dia está raiando. E como eu falei no início, Paulo usa aqui dia como uma expressão da volta de Cristo. Quando a noite vai rompendo, quando a noite vai acabando e os raios solares vão aparecendo no horizonte, é o dia que está chegando. Assim, esse mundo de trevas, esse mundo pecaminoso, esse sistema anti-Deus, esse sistema que é contra Deus, todas essas coisas que vão acontecendo, tá? Tudo isso que vai se desenrolando, essa era que vai passando e o dia vai chegando, Paulo está dizendo, olha, essa era está passando, essa era está acabando. As trevas estão se dissipando pelos raios solares, pela luz do sol. Então, Cristo está voltando,
Cristo está chegando, o dia vem raiando, o sol está vindo aí. Né? O sol está vindo aí. É interessante que quando essa expressão noite, né? Os maiores assassinatos, os maiores roubos são feitos à noite, porque à noite as pessoas se escondem nos becos, nos valados, nas vielas. Né? Tem gente que deixa para praticar maldade, para praticar assaltos, para praticar todo tipo de tortura que você possa imaginar. E ele deixa para a noite, para cometer essas coisas à noite. As prostitutas, elas saem para se prostituir ou se prostituírem à noite. A maioria dos ladrões, dos assaltantes, saem para roubarem à noite. Então você vê que à noite, em certos lugares, não acontece nada de bom. Meu pai falava, e até hoje ele fala, depois das 10 da noite, não acontece nada de bom na rua. E é verdade. É crime, assassinato, roubos, prostituição e assim sucessivamente. Então, é por isso que o cristão deve conhecer o tempo que ele está vivendo e despertar do sono da indolência, e despertar do sono espiritual, da preguiça espiritual, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Então, o crente tem que estar sempre acordado, espiritualmente falando, sempre alerta, como um sentinela, como um atalaia. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Como eu falei para vocês, Paulo usa a noite como metáfora e dia como metáfora. A noite é esse sistema, é esse mundo, esse sistema anti-Deus, esse sistema que é contra Deus, esse sistema que é contra os valores de Deus e de sua palavra, está passando. E o dia vem chegando, o dia vem raiando, o dia vem aparecendo. A noite é passada. A noite é passada. Isso também se refere não só a esse mundo podre que está passando, mas a nossa vida antes de conhecer Cristo Jesus. A nossa vida que era enegrecida, a nossa vida que era trevas, a nossa vida onde nós não tínhamos esperança. Nós passamos das trevas para a maravilhosa luz. Cristo, a luz do Evangelho, raiou no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente, e nós recebemos Cristo como um único e suficiente Salvador. A noite é passada. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Olha só que interessante. É um texto que já é autoexplicativo. Você deve se vestir das vestimentas da luz. Você deve se vestir das armas da luz. E Paulo vai falar que armas são essas, lá em Efésios 6. Né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. O crente tem que estar armado, porque o crente é um soldado. A figura do soldado está sempre presente nas Escrituras, principalmente nas cartas de Paulo. O crente é um soldado que está com o escudo na mão, com a espada na mão, com a couraça, com o capacete, indo para o mundo, dá de cara com Satanás e seus asseclas. E nós estamos vencendo, e iremos vencer, porque somos mais que vencedores, porque Cristo está comigo, Cristo está contigo, Cristo está conosco. E Ele é o general que dá o comando, que dá o start para nós caminharmos e prosseguirmos. Então nós temos que se vestir das armas da luz para combatermos o inferno, para combatermos o diabo e combatermos esse mundo, esse sistema anti-Deus, esse sistema que é contrário a Deus, que é contrário aos valores estabelecidos pela palavra de Deus. A noite é passada, esse mundo está passando, a sua concupiscência, os seus pecados, as suas mazelas
E o dia é chegado. O dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Versículo 13. Andemos honestamente como de dia. Como de dia. Não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e inveja. Paulo, e se você pegar não só Paulo, né? E você fazer um paralelo entre dia e noite na Bíblia, né? Dia nunca se realiza com provação, né? Paulo fala que nós temos que andar sóbrios, nós temos que andar de dia, porque o dia você tem a luz do sol. A luz do sol clareia tudo. Nada fica em oculto. Nada fica ali escondido. Nada pode ser colocado debaixo do tapete, porque a luz traz à tona aquilo que está escondido. A luz traz à tona aquilo que está em oculto. Então nós temos que viver, e essa expressão de Paulo, essa metáfora, né? Dia, ou durante o dia, mostrando que a nossa vida é transparente. Nós não temos nada que esconder. Nós não devemos nada a ninguém. Nós temos que viver com transparência. Por isso que essa expressão dia, vivemos enquanto é dia, porque nós somos da luz. E quem é da luz não anda em trevas, não anda escondido, não anda desconfiado. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Andemos honestamente como de dia, né? Não temos nada a esconder. Quando o farol, né, passa limpo na nossa vida, fica claro, fica nítido que nós não temos nada para esconder de ninguém. Porque quando a luz bate, né, nós mostramos que a nossa vida é limpa, que nossa vida é ilibada, que nosso caráter é puro. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, orgias, dissoluções, nem em contenda e inveja. Na época, existia ali o templo do deus Baco, o deus Dionísio. Baco para os romanos, Dionísio para os gregos, que era o deus do vinho, né? E no templo de Baco, ou Dionísio, aconteciam todo tipo de orgia que você possa imaginar. É o que Paulo fala aqui. Todo tipo de glutonaria, todo tipo de bebedeira, todo tipo de pecado, de soluções, acontecia no templo desse Deus. Tá? Mas o cristão não deveria e não deve viver dessa maneira, tá? Em bebedeiras, glutonarias, orgias, dissoluções, até porque ele foi salvo disso. Ele foi poupado disso. Ele foi tirado do lamaçal do pecado, do charco de lodo. Então, quem vive dessa forma, como estilo de vida, contendas, invejas, glutonarias, bebedeiras, orgias, dissoluções, nunca foi salvo. Nunca experimentou a graça. Nunca experimentou a misericórdia. E Paulo está falando, nós temos que andar honestamente como de dia. Nós não devemos nada para ninguém. Nós somos da luz. Em quem está na luz, quando a luz reflete, quando a luz bate, nada fica oculto. Inclusive essas festas, essas bebedeiras ao deus Baco, acontecia de noite. À noite, na calada da noite. As pessoas iam para ninguém ficar sabendo, para ninguém ficar bisbilhotando a sua vida. Mas o crente não vive dessa forma dissoluta. O crente vive para Deus. O crente vive para agradar a Deus. O crente vive para adorar a Deus. Então nós temos que andar honestamente, como de dia. Versículo 14. E aqui nós iremos encerrar. Antes, né, em outras palavras, em vez de você andar dessa forma dissoluta, você deve antes revestir-vos do Senhor Jesus. Você deve se revestir do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupação
em como satisfazer os desejos da carne. E quando você lê Gálatas capítulo 5, o famoso texto, né, que Paulo faz aquele contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele cita ali uma lista enorme das obras da carne: prostituição, lascívia, dissensão, intriga, briga, orgia, o que você imaginar. E esses são os desejos da carne, são os desejos da natureza pecaminosa que pulsa dentro de nós. O velho Adão, que às vezes quer ressuscitar para ir no prostíbulo, para praticar adultério, né? Para fazer alguma coisa errada. Às vezes esse Adão quer ressuscitar. Lutero tem uma frase fantástica, né? Ele falou assim, que ele pensava que o velho homem tinha morrido, o velho Adão, nas águas do batismo, nas águas batismais. Mas ele descobriu que o miserável sabia nadar. Então ele tinha que matá-lo todos os dias. Ele tinha que matá-lo afogado todos os dias. A natureza pecaminosa. Porque nós fomos livres do pecado, né? Mas nós não somos livres, não fomos livres ainda da presença total do pecado. Só seremos livres da presença total do pecado quando Cristo voltar. Aí sim, quando nós recebermos o corpo glorificado, né, o corpo imortal, incorruptível, aí nós estaremos livres para sempre da presença total do pecado. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, aguardando a volta de Cristo, nós temos que lutar, combater todos os dias contra o pecado. É por isso que nós devemos se revestir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele vai nos capacitar, Ele vai dar condições para nós resistirmos e vencermos os desejos da carne, da natureza pecaminosa. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui o seu like, deixe aqui as suas mensagens, os seus comentários. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.